Olá meu irmão, tudo bem? Pastor Hugo falando aqui. Nós vamos começar nesse vídeo a segunda mensagem dessa série, desse estudo que estamos fazendo sobre os nomes redentores de Deus. Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, um estudo novo, alguma palavra, você possa ser notificado e já assistir. Você pode também compartilhar esse vídeo e clicar no gostei, clica no legalzinho aí, que o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com outras pessoas também. Vamos lá para mais esse estudo, os nomes redentores de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda mensagem dessa série, os nomes redentores de Deus. Mas antes de nós começarmos, eu quero lembrar a você o que nós falamos no primeiro vídeo, falamos sobre Jeová Jireh, sobre a importância, sobre o que significa o nome Jeová. Cada um desses nomes começa sempre com Jeová. E como eu falei no vídeo anterior, você pode assistir se ainda não assistiu. Jeová é o próprio nome de Deus, é o nome próprio de Deus. Quando Deus se revelou para Moisés, ele disse, eu sou o eu sou. E essa palavra eu sou significa Jeová ou Yahvé, que é um tetragrama, que é o nome de Deus, é o nome próprio de Deus. É aquilo que define Deus, somente Ele, somente o próprio nome dele, somente quem Ele é, consegue definir Ele. E qual a importância, recapitulando, de nós aprendermos sobre os nomes redentores de Deus? É porque quando nós sabemos quem Deus é, por meio desses nomes, Deus se revela. E quando Deus se revela, Deus ele quer mostrar algo para você. Quando Deus ele se mostra por meio desse nome, por exemplo, Jeová Jireh, que nós aprendemos na mensagem anterior, na primeira mensagem dessa série, ele mostra para você quem ele é, e ele é um Deus provedor. Então Deus se revela por meio desse nome. Quando ele se revela, e você sabe como ele se revela, você sabe como ele se mostra, você também vai saber o que você vai ter acesso em relação a Deus. Por isso é muito importante. Você só vai saber aquilo que Deus pode te abençoar, como Ele é para você, se você souber quem Ele realmente é. Aprendemos na mensagem anterior que Ele é um Deus provedor e vamos aprender nessa mensagem de hoje, nessa segunda mensagem, que Deus é o Senhor, é a nossa bandeira. Em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, fala sobre uma guerra entre os judeus, entre os israelitas e os amalequitas. E o Josué ficou na luta, ficou na frente da guerra com o povo judeu contra os amalequitas. E enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram ao monte para visualizar a guerra. Eles três subiram ao monte. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo 11 diz o seguinte, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O que foi que aconteceu aqui? Moisés estava lá em cima do monte junto com Arão e Hur. Enquanto isso, Josué estava lá embaixo lutando, batalhando naquela guerra contra os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam na batalha, prevaleciam na guerra. E o que foi que aconteceu? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então, ninguém consegue passar o dia todo, muito tempo, com a mão levantada. Moisés estava em pé. Então, o que eles fizeram? Arão e Hur colocaram uma pedra ali para Moisés sentar e descansar na pedra ali, mesmo com a mão levantada. Mas isso não bastou não, diz mais. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Arão e Hur estavam do lado de Moisés, colocaram uma pedra para ele sentar, e Arão segurou a mão de Moisés de um lado e Hur segurou a mão de Moisés do outro lado, para sustentar, para segurar as mãos de Moisés, porque enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o Israel prevalecia. Quando eram abaixadas, o inimigo prevalecia. Então a ideia era manter as mãos de Moisés o tempo todo levantada até terminar a guerra. E a Bíblia diz o seguinte, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada, ou seja, Josué e o povo de Israel venceram aquela batalha. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.
Agora olha o versículo-chave desse nosso estudo, que é o versículo 15, diz o seguinte: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Ali naquele momento, quando Deus falou com Moisés, o que tinha acontecido, falou para ele compartilhar com Josué, enquanto ele levantava as mãos, Israel prevalecia, e por isso Israel prevaleceu. Deus falou isso para Moisés, e Moisés edificou ali um altar e chamou o nome daquele altar, o Senhor é a minha bandeira. Essa frase, essa palavra, o Senhor é a minha bandeira, significa Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Mas pastor, como que isso se aplica na minha vida? O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que essa bandeira, o que é que Deus, se a minha bandeira, se aplica na minha vida? Outras nações, eles têm bandeira, mas a nossa bandeira, nós não temos bandeira própria, mas a nossa bandeira são as nossas mãos levantadas para os céus. Quando Moisés levantou a mão dele para o céu, as mãos dele para o céu, aquilo ali simbolizava uma conexão entre Deus e ele. Naquela época, cada nação tinha a sua bandeira. Amaleque, os amalequitas tinham as suas bandeiras, o Egito tinha a sua bandeira, cada nação, cada terra tinha a sua bandeira. Israel, que era um povo peregrino ainda, que não tinha terra, não tinha sequer terra, não tinha um lugar próprio para morar, ainda estavam caminhando até a terra prometida, eles não tinham uma bandeira, mas a bandeira deles era o Senhor. Por isso que Moisés disse, o Senhor é a minha bandeira. Cada nação tinha a sua bandeira, cada nação tinha o seu pendão, o seu estandarte. E a bandeira, o estandarte, é aquele instrumento que o cavaleiro, que vai na frente de todo o exército, que representa o exército, que mostra quem é a nação, que representa a nação. Nas batalhas, cada nação iam para suas batalhas com seu estandarte levantado. Não sei se você já assistiu filmes assim, aquele cavaleiro com estandarte, com a bandeira erguida e levantada à frente de todo o exército, e o exército correndo atrás daquela bandeira, e aquela bandeira simbolizava, a representação, a simbologia, o símbolo daquela nação. Israel não tinha isso, não tinha sequer terra, mas eles tinham Deus, e Deus era a própria bandeira deles. Aqui em Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 19, na parte B, diz o seguinte: vindo o inimigo como uma corrente de águas, olha aí, como uma corrente, um inimigo forte, numeroso, volumoso, denso, o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. O Espírito de Deus vai levantar contra ele a sua bandeira. Então, quando os inimigos eles vierem contra a tua vida, Deus vai levantar contra ele, contra esses inimigos, a sua bandeira. Você tem que acreditar, você tem que crer, você precisa colocar isso no seu coração, que Deus é a tua bandeira. Agora tem um detalhe, quando eu procuro aqui em Êxodo capítulo 17, o significado dessa palavra bandeira, quando Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira, tem um detalhe muito importante que vai fazer toda a diferença. Quando eu procurei o significado dessa palavra bandeira, original, do jeito como foi escrito, essa palavra bandeira, Jeová Nissi, Nissi significa bandeira, mas Nissi não significa só bandeira, Nissi significa vitória. O Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha bandeira. E aí, com a primeira vez que eu li isso, eu me perguntei, mas o que tem a ver bandeira com vitória? Tudo bem, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa vitória. O que significa isso? E aí, eu orando, Deus me falou, Deus me mostrou que se Deus é a nossa bandeira, se Ele é o nosso estandarte, se Ele está na nossa frente, se Ele está à sua frente, se Deus é a tua bandeira, automaticamente Deus é também a tua vitória. Automaticamente. Se você levantar suas mãos diante dos seus inimigos, se diante dos seus inimigos, diante de uma batalha, ao invés de você se desesperar, ao invés de você se angustiar, ao invés de você ficar ansioso, ao invés de você ficar consternado, deprimido, arrasado, você levantar a sua bandeira, você pode ter certeza que a bandeira do Senhor significa a bandeira da sua vitória. Jeová Nissi é a sua bandeira, ou seja,
quando Deus é a nossa bandeira, é um sinônimo de vitória. Não tem uma pessoa que faz de Deus a sua bandeira para que não tenha vitória também. Não tem uma pessoa que não levante as suas mãos, não levante a sua mão em oração, em adoração, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil. Não tem uma pessoa que não coloque em Deus a sua confiança que não tenha vitória. Porque toda pessoa que coloca em Deus a sua confiança, que faz de Deus a sua bandeira, a sua frente, estar à frente, não tenha vitória. Se você fizer de Deus o seu Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira, com certeza essa bandeira vai te trazer a vitória, porque o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a tua vitória. E eu quero falar 4 características da bandeira, rápido aqui, para você aplicar na sua vida. Primeiro, a bandeira, ela ia à frente dos soldados na guerra. Deus, ele, como tua bandeira, como nossa bandeira, ele quer ir à tua frente na guerra. Deus não pode ir atrás na guerra. Todas as batalhas que você tiver, todos os problemas que você enfrentar, todas as situações difíceis que você enfrentar, Deus, ele quer ser o seu Jeová Nissi, a sua bandeira. Ele quer estar à frente da sua vida. Você vai para a guerra, mas você vai arvorando a sua bandeira, você vai levantando a sua bandeira, você vai erguendo a sua bandeira, porque se você levar a Deus à frente da sua vida, você pode ter certeza que é a sua vitória. A bandeira não pode estar atrás, a bandeira tem que ir à frente. A bandeira representa o exército, a bandeira representa o soldado. Deus quer estar à frente da tua vida para te dar a vitória. Não coloca Deus em último lugar nos teus problemas, não. Não coloca Deus em último lugar nas tuas escolhas, não. Você tem decisões para tomar, você tem escolhas para fazer. Deus quer estar em primeiro lugar nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas guerras. Coloca Deus à frente. Olha, eu estou em guerra contra uma doença, eu estou em guerra contra um mal, eu estou em guerra contra um problema na minha casa, um problema financeiro, mas Deus está à frente da minha vida, Deus está à frente dos meus problemas, Deus está à frente dos meus negócios. Coloca Deus à frente. Segunda característica da bandeira é que a bandeira era a representação, a bandeira era o símbolo de um país. Nós temos que ser conhecidos e chamados, nós temos que ser representados por Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se chama pelo nome de Deus, Deus, ele quer ser chamado, Deus, ele quer que você seja chamado pelo nome dele. Como é que é ser chamado pelo nome dele? Você passe a alguém e diz assim, olha, aquela é filha de Deus. Você é chamada pelo nome de Deus. Olha, aquele é um homem de Deus. Aquele é um homem fiel. É um homem honesto. Aquele é um povo de Deus. É ser chamado pelo nome dele. Deus, ele quer te representar. Deus, ele quer que você seja representado por ele. Onde quer que você vá. Ele quer estar à tua frente. Ele quer te abraçar. Ele quer te conduzir. Ele não quer que você seja separado dele. Ele quer que onde você vá, ele vá junto, ele te represente, ele te molde, ele te modele, ele te oriente, ele te conduza. Todos os momentos da sua vida, ele quer ser o seu símbolo, ele quer ser a sua representação. Terceira característica da bandeira, Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira e ao mesmo tempo significa o Senhor é a minha vitória. Nissi significa tanto bandeira quanto vitória. Quando Moisés disse assim, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ele estava dizendo ao mesmo tempo, o Senhor é a minha vitória. É o que eu falei agora há pouco. Não tem como Deus ser a tua bandeira e você sair derrotado. Se Deus for a tua bandeira, isso vai ser sinônimo de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Coloca Deus à frente dos teus negócios. Coloca Deus à frente da tua vida. Não desanima não. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo lutas? Sabe por que você talvez está perdendo batalhas na sua vida? Porque você não coloca Deus à frente da tua vida. Você não coloca Deus à frente dos teus negócios. Você tem um desejo grande, você tem um sonho grande. Você almeja algo grande na sua vida, um casamento, um emprego, uma família, a conversão, a salvação da família, mas você não está colocando Deus à frente. Coloca Deus à frente todo dia da tua vida, o tempo que foi necessário. Preste atenção no que está escrito aqui, no versículo 12 diz assim, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado
um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, seguraram a mão de Moisés levantada enquanto foi necessário. Se tivesse que ficar a semana toda, ficariam ali a semana toda, enquanto foi necessário. Enquanto for necessário, meu irmão, mantenha a tua mão levantada. Enquanto for necessário, mantenha a tua adoração de pé. Não derruba a tua adoração porque está demorando a alcançar a tua bênção, não. Não derruba a tua adoração, não baixa a tua mão porque está demorando a bênção chegar, não. Não derruba a tua fé, não derruba a tua confiança, não derruba a tua firmeza porque está demorando a tua bênção chegar, não. Vai chegar. Enquanto foi necessário, Arão e Hur mantiveram as mãos de Moisés levantadas, a bandeira ficou levantada, não tinham bandeira de pano, mas tinham mãos levantadas. Mantenha a tua mão levantada o tempo que for necessário. Se for necessário uma semana, um mês, 6 meses, um ano, que seja, mas mantenha a sua mão levantada, porque enquanto você tiver a sua mão levantada, enquanto a sua adoração estiver de pé, enquanto a sua oração estiver firme, confiante, por mais que demore, por mais que pareça demorar, você pode ter certeza que você vai prevalecer. Se você baixar a sua guarda, se você abaixar as suas mãos, o inimigo ele vai prevalecer e vai demorar ainda mais a sua vitória. Quarto, diz assim: enquanto você está com a sua bandeira levantada, a vitória é certa. É o que eu estou falando aqui agora. Enquanto a bandeira, enquanto a mão de Moisés, que simbolizava a bandeira, ele não tinha bandeira, mas tinha mãos, ali era a bandeira deles. Enquanto a bandeira estava levantada, o povo de Israel prevalecia. Será que você está baixando as suas mãos? Será que você está desanimando naquilo que você quer? Será que você está esmorecendo naquilo que você deseja, naquilo que você almeja? Será que você está enfraquecendo na sua fé? Enfraqueça não, levanta a tua bandeira. Talvez a tua bandeira estava quase, você estava esmorecendo, desistindo, relaxando, desanimando. Não, levanta a tua bandeira. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai realizar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo, no momento certo, da forma perfeita. Ele quer realizar na tua vida a boa, a perfeita e agradável vontade dEle. Tem que acontecer no tempo certo. Se acontecer antes, vai dar errado. Se acontecer depois, vai dar errado. Vai acontecer no tempo certo. Mas o que você precisa fazer? Enquanto for necessário, mantenha a sua bandeira levantada. Enquanto for necessário, mantenha a sua oração de pé. Enquanto for, o dia que for necessário, quantos dias forem necessários, mantenha a sua bandeira levantada. Não derrube a sua bandeira. Não abaixe a sua bandeira. Não recue, não desista, não pare. Levante uma adoração, levante uma oração, levante um clamor a Deus e mantenha a sua bandeira levantada. E aqui para terminar, em Salmo capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte, ó: nós nos alegraremos pela tua salvação. Olha aí, nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do Senhor nosso Deus, levantaremos as nossas bandeiras. Satisfaça, ó Senhor, todas as nossas petições. Ah, meu irmão, você vai se alegrar. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Você vai se alegrar ainda pela salvação dele na sua vida. Em nome do nosso Deus, levantaremos a nossa bandeira. Qual é a nossa bandeira? Deus. Deus é a tua bandeira. Satisfaça, ó Senhor, todas as nossas petições. Faz essa oração a Deus. Quando você orar, faz essa oração: meu Deus, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Em nome do Senhor, eu vou levantar a minha bandeira porque eu vou me alegrar pela minha vitória, pela minha salvação, pela minha bênção. Senhor, ouve as minhas petições. Ah, meu irmão, faz essa oração a Deus. Nós temos uma vitória. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz que nós teremos a vitória em Cristo Jesus. A vitória é tua, a vitória é nossa. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a tua vitória. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Logo mais eu estarei postando aqui no YouTube, aqui no meu canal, o próximo nome Redentor de Deus, que vai ser muito abençoado, vai ser uma vitória na sua vida. Não esquece de se inscrever no meu canal, não se esquece de clicar no joinha ali no legal, e também não esquece de compartilhar esse livro com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão pensando em desanimar, pensando em desistir, e elas precisam entender que precisam manter a sua bandeira, o Senhor, de pé, para que elas tenham a vitória no nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz. Essa é a nossa segunda mensagem dessa série de estudos Nomes Redentores de Deus. Logo mais estaremos postando o terceiro estudo sobre os Nomes Redentores de Deus. Fica com Deus e Deus te abençoe.